você já foi cancelado? Eu vi eu vi na sua última live, porque eu comecei em março de 2020 fazendo essas entrevistas via Instagram. Quando estava me aproximando das 250, o Instagram resolveu me bloquear. Ele não deixa muito tempo na live, derruba e eu perco tudo aquilo. Por isso que eu migrei para o YouTube. Você está sofrendo disso também? Ou... Ah, cara, eu tenho uma história de cancelamento aí de muito tempo, né? Quando não chamava cancelamento ainda, né? Quando era outra coisa, né? Mas eu nunca me acertei com rede social, cara. Nunca, 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 nunca. Nunca consegui voar em rede social. Então eu tenho os caras que entram, para que conteúdo maravilhoso, mas não tem visita, não tem like, não tem view, não tem nada, cara. Eu faço um esforço aí com YouTube, por exemplo, cara. Eu produzo que nem um alucinado no YouTube, né? Mas não acontece nada, não tem view, não tem nada, nunca decola. Outro dia, meu Twitter, depois de muito tempo, eu consegui chegar em 15 mil seguidores no Twitter. Aí fiz um post, cara, que maravilha, cheguei em 15 mil. No dia seguinte, estava em 14 de 100. Eu perdi 900 de um dia para o outro, né? Não cresce, não vai. Não é perseguição, cara. É que o tipo de conteúdo que eu faço, a maneira como eu me comporto, tudo, ele não atrai as pessoas, né? E o Twitter, a rede social, não faz nenhum esforço, né? Pô, entra no Twitter aí, clica, aliás, no YouTube, clica ali em cima para ver o que está quente, né? O que está subindo, quais são os vídeos que estão subindo. Aquilo é um inferno, cara. É horrível, aquilo é pavoroso. Você só vê bobajada, treta e baixaria, né? A coisa mais séria e tudo não vai, não roda, né? Então, isso aí você trata já no seu livro. No seu livro Brasileiros Mocotó, você trata exatamente disso. Que foi escrito antes das redes sociais aparecerem. Antes das redes sociais. Você é um cara visionário, entendeu? Inclusive, você está falando em conteúdo, outro dia me perguntaram se eu, entre entrevistar um cara pop que não tem muito conteúdo, mas dá milhões de audiência, e entre alguns que eu já entrevistei, como Loyola Brandão, Júlio Medalha, Zé Hamilton Ribeiro, eu falei, não, eu prefiro o conteúdo de quem não dá muita audiência. E você estava, inclusive, falando disso exatamente na sua live essa semana com o Adalberto, viu? Eu vou entrevistar semana que vem também. Grande. Cara, você acabou de falar exatamente o texto do podcast Café Brasil que vai ao ar quarta-feira que vem. Eu falo exatamente isso. Eu falo, cara, eu explico, eu falo do Leadercast. O Leadercast é um podcast que eu faço de conversa com pessoas. O que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. E eu criei esse podcast em 2015, eu fiz esse podcast, né? E a minha ideia lá em 2015 foi o seguinte: eu vou falar com gente que faz acontecer. Não me interessa quanto dinheiro tem no banco, se é famoso, não me interessa. Aliás, quanto menos holofote tiver, mais eu quero falar. E isso me deu a oportunidade, cara, de falar com gente que tem histórias assim absolutamente incríveis e que não tem nenhum holofote, né? Então, eu tô com 220 programas, cara. Se eu conversei com 20 pessoas conhecidas, é muito. As outras 200 ficaram... Ninguém sabe quem são, né? E lá em 2015, foi que eu fiz, acho que 2015, 2016, eu subi com o programa. Aliás, não, eu já tinha subido em 2012 com programas para o YouTube. 2015, 2016, eu comecei a botar no YouTube também. Não dava nenhum tipo de audiência, né, naquilo lá, e eu falei, desisti do YouTube. Hoje, só tem isso no YouTube, né? Gente conversando e chamando de podcast aquilo, né? Então, a minha relação com as redes sociais é bastante complicada, cara. E aquilo que eu falava no Brasileiros Mocotó, eu me dirigia exatamente às pessoas que têm poder de esparramar um conteúdo legal e que preferem esparramar baixaria porque dá audiência, né? Então eu quero audiência, e aí eu meço a minha audiência pela quantidade de pessoas que me assistem e não pela qualidade que elas têm. E aí bate exatamente nisso que você falou aí, né, cara? Então, o Carlos Silvio está interessado em crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, e para isso ele vai conversar com gente que tem o que entregar, cara. Aí você cresce, entendeu? Quando você conversa com um cara legal, que tem conteúdo, cara, aquilo me traz argumento, eu cresço. Quando eu pego um cara que é só festa, eu não cresço nada.
É só uma curiosidade, né? E eu não tenho mais tempo para isso, bicho. Minha vida. Eu entrevistei Júlio Medalha, a gente foi até na rádio. O maestro? O maestro Medalha. E eu falei, eu encerrei o programa com a seguinte pergunta. Eu falei, maestro, digamos que eu tivesse aqui mais 5 minutos, eu não tivesse mais nenhuma pergunta para te fazer, nem você também, mais nada para dizer. E eu teria que ocupar esse espaço para encerrar o horário do programa. O que você escolheria? Que eu colocasse uma música do Luan Santana, uma música da Anitta, ou então deixasse esse tempo em silêncio? Aí ele respondeu, nesse caso o silêncio é nobre. Então, cara, mas complicado. Qual é a avaliação, Luciano? Mas é complicado, cara, é complicado. Você pega as falas do Ariano Suassuna, lembra do Ariano? Cara, gênio? Pra mim, é o maior gênio desse país, cara. Cara, ele detonava Michael Jackson. Ele dizia o seguinte, eu jamais vou pra Disney, cara. Eu odeio aquilo, né? Porque ele tinha uma visão, a gente é genial, eu respeito, adoro a fala dele, mas você não pode desconsiderar um cara que consegue juntar 40 milhões de pessoas, cara, sabe? Eu até escrevo isso no livro, ali, quando eu falava lá do Gugu, né? Sim, dizia, cara, sim. Eu não quero tirar o Gugu do ar. Até porque um cara que consegue fazer um programa dominical, que tem 23, 25 milhões de pessoas assistindo, cara, esse cara tem valor. Alguma coisa ele faz para atrair esse público. Então nós temos que olhar o que está acontecendo ali e não é eliminar, mas é como é que eu agrego conteúdo a esse cara que tem um talento de juntar 23 milhões de pessoas, né? Que é um trabalho diferente de você simplesmente dizer não gosto, não quero, não vou ver, né? Fala, peraí, como é que esse cara atrai? Como é que um influencer atrai 11 milhões de pessoas para ver bobagem, cara? Vem cá, vamos usar esse poder dele para botar alguma coisa interessante por aí, né? Tem um pessoal esperto aí que já descobriu isso e está usando influências aí para questões políticas, mas deixa para lá.